Muito bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa videoaula de hoje vai falar sobre o assunto máquinas simples. Você já deve ter utilizado no seu dia a dia uma tesoura, quem que não utilizou, né? Uma faca, um alicate, um machado, né? Um abridor de lata e vários outros componentes, guindastes, portões, parafusos. Isso tudo são partes de máquinas simples. É o que a gente vai estudar hoje, como roda e eixo, alavanca, isso tudo são partes das máquinas simples e será o nosso assunto. Nós vamos iniciar nossa aula falando justamente sobre a roda. E para a gente ter base nisso daqui, pessoal, ter pelo menos uma ideia, nós vamos falar sobre roda e eixo, alavanca, plano inclinado, rosca e polia. Vamos iniciar pela roda e eixo. Bom, a primeira representação de uma roda, gente, ela já encontrada pelos arqueólogos, ela foi há cerca de 5.500 anos e foi feita numa placa de argila achada nas ruas das cidades do estado onde hoje fica o Iraque. Isso significa que a roda deve ter surgido por volta dessa época, ou talvez ainda séculos antes disso acontecer, tá? A roda, gente, ela é um importante mecanismo utilizado até hoje em dia. Vocês imaginem que se não tivesse a roda, seria muito difícil a gente se locomover de um lugar para o outro. Nas ciências, a gente prefere usar o termo roda e eixo para denominar máquinas simples. Como texto, gente, ele indica para a gente uma certeza da nossa vida. Por quê? Porque seria muito difícil a locomoção. Pensa no deslocamento ao longo da história da humanidade sem carroça, sem bicicleta, sem o trem, sem o carro, né? Seriam muito difíceis, não seria? A facilidade de deslocamento possibilita pelas rodas um maior intercâmbio de pessoas e mercadorias. Mas essa não é a única vantagem da roda a um eixo. Ela também é capaz de alterar as forças a ela aplicada. A roda foi uma das máquinas simples mais empregadas durante o Renascimento. Além dela, existem muitas outras, como a alavanca, conforme a gente viu antes, o plano inclinado, a rosca e a polia. Vamos iniciar aqui falando também da alavanca. Arquimedes, pessoal, ele fez uma frase muito importante. Ele foi um filósofo em Siracusa, na cidade de Sicília, hoje é território italiano. Na época, a ilha era parte de um território grego e a noção de filosofia abarcava áreas que hoje são de ciências e da matemática. Na história, justa ou injustamente, são atribuídas a ele muitas invenções. Uma das frases atribuída a ele é: dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Mas por que Arquimedes ele quis dizer essa frase? O que ele queria dizer com isso? A resposta está na alavanca, no princípio da alavanca. Para entender esse princípio, imagine uma gangorra. Duas pessoas com peso, gente, são facilmente equilibradas de cada lado para ficar com a gangorra em equilíbrio. Mas, o que acontece? Se uma pessoa for mais pesada do que a outra, o equilíbrio não vai acontecer no início da brincadeira. Isso porque a distância entre o ponto de apoio e a posição do assento da gangorra é igual dos dois lados, mas é possível achar uma posição em que haja equilíbrio. Se a pessoa de maior força, peso, for procurar uma posição mais próxima do eixo da gangorra, ou seja, as forças, pesos diferentes, podem ser equilibrados se estiverem a distâncias diferentes do eixo. Então aqui ele é uma máquina simples e como exemplo nós temos a alavanca da gangorra. Então, esse é o exemplo bem característico para a gente adiantar para vocês. O princípio da alavanca ele tem relação com a situação de uma gangorra. Então, a gente pode perceber que a criança menor ela é capaz de multiplicar sua força sustentando um peso maior. Por isso, basta que a pessoa maior esteja mais próxima do eixo aqui, ó, para que a outra sustente o peso maior. Então, pessoal, a gente tem, no entanto, uma imagem quando uma alavanca pode multiplicar a sua força característica. A segunda máquina simples é o plano inclinado. O plano inclinado é nada mais nada menos do que uma rampa.
As forças necessárias para elevar um objeto pesado são menores, ou seja, essa força é menor do que a necessária para ele ser erguido diretamente. Então, por outro lado, com uma inclinação baixa, a força necessária para deslocar é reduzida significativamente, mas a rampa será mais longa. Então, plano inclinado a gente pode representar como uma rampa. E falando em rampa, a gente pode lembrar da acessibilidade. O termo remete à possibilidade de acesso a algum lugar. Uma rampa, máquina simples composta de um plano inclinado, é um dispositivo que facilita o acesso de quem tem dificuldade de mobilidade. Então, como exemplo de máquina simples, nós temos a rampa. Então, se a gente juntar dois planos inclinados, a gente tem um formato de cunha, tá? É o formato, por exemplo, de faca e machado. Então, é nada mais, nada menos do que um plano inclinado, né? Mas dois juntos. Então, a gente pode dizer que é uma cunha. Com eles, é possível mudar a direção de atuação das forças, fazendo ela apontar para os dois lados. A outra forma de você representar máquinas simples, pessoal, é a rosca. A rosca, pessoal, é um exemplo, como vocês podem observar nessa imagem aqui, ó, de uma série de filetes de um eixo como um parafuso. Na realidade, ela é nada mais do que um plano inclinado que foi envolvido em um eixo, como mostra a imagem aqui que vocês podem ver. O plano inclinado envolvido no eixo, ele possibilita que o parafuso se mova quando aplicamos uma força, podendo, por exemplo, penetrar na madeira com certa facilidade, mas, no entanto, temos que dar várias voltas no parafuso para que ele penetre apenas um pouco na superfície. Essa troca é comum nas máquinas simples. E o outro exemplo que nós temos é a polia. As polias, pessoal, também são chamadas de roldanas, que giram em torno de um eixo acionadas por um fio, uma correia ou uma corda. Elas servem para elevar objetos mudando a direção da força aplicada ou quando são usadas duas ou mais para multiplicar a força aplicada. Para que as polias funcionem, um peso sendo puxado por uma polia fixa, em que a força aplicada na alça é igual ao peso. No segundo caso, é inserida uma polia móvel e a força na alça se reduz à metade. Isso porque a polia móvel, onde está o gancho, divide o peso dos objetos por 2. Então, as polias elas têm essa característica importante. Elas são úteis mesmo quando mudam apenas a direção da força, pois geralmente é mais cômodo puxar uma corda para baixo do que fazer força para cima para levar algo. As engrenagens e as rodas dentadas são tipos específicos de polias que também são muito usadas para transmitir movimentos de uma parte do motor para outras partes, como para o eixo e para as rodas de um veículo, certinho? Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre polia. Eu vou deixar o link também de um videozinho para vocês, que é desse daqui sobre roda e eixo, para vocês assistirem um vídeo engraçado, muito legal, tá? Que ele mostra sobre roda e eixo lá na plataforma, tá bom, pessoal? Um grande abraço, espero que tenham entendido um pouquinho sobre a teoria de máquinas simples para saber usar no nosso dia a dia. Grande abraço e até a próxima videoaula.